Escrevi o livro e quero publicar. Como que eu faço? Gente, como é que a gente vai publicar um livro? Pode ser por uma editora, pode ser independente. Eu vou falar a real para vocês. Tem que ser por editora, tá? Independente, você vai só gastar dinheiro e vai ficar com um monte de livro na sua casa e vai vender um pouquinho, tá? Eu vou explicar por quê. Primeiro, a editora. A editora, vocês já viram atrás, se vocês olharem aqui atrás, tem o ISBN. Esse ISBN é o número da editora e o número do livro. É o registro da editora e o número do livro. Nenhuma livraria compra um livro se não tiver o código de barras. Então tem que ter o código de barras, tem que ter o ISBN. Nenhuma livraria aceita um livro sem o ISBN. Para você ter o ISBN é pela editora. Tá? A editora vai ter esse ISBN, ela vai lá e vai fazer para você. E vai colocar no seu livro. Aí ela consegue distribuir para as livrarias. Aí você tem uma chance maior de ser famoso e vender mais. Né? Então tem toda a cadeia, eles têm todos os caminhos, as editoras têm todos os caminhos para poder vender. Enquanto que, se você fizer independente, você vai falar assim, eu vou publicar, você vai gastar lá os seus $5.000, tá? Para poder publicar. Aí você vai lá publicar, porque o que acontece? Mas eu vou fazer só 50 livros. 50 livros vai sair quase o mesmo preço, porque a maior parte do custo está na diagramação, está na arte, e está na revisão. A gráfica é metade do custo, tá? Mais ou menos. Então você gastaria $2.500 para fazer as outras coisas, $2.500 para publicar, para imprimir. Só que para imprimir, quanto menos você pede, mais caro sai a unidade. Então assim, você vai fazer 50, é capaz de você pagar $1.500 por 50 unidades. Enquanto você pagaria $2.500 por 2.000 unidades, por exemplo. Então vai depender muito da quantidade que você vai fazer. Aí você vai lá, gasta $5.000. Eu vou vender para os meus amigos. Gente, você tem que ter 2.000 amigos. Mas eu tenho 2.000 amigos nas mídias sociais. Você não tem nenhum nas mídias, talvez uns 3 nas mídias sociais. O resto é tudo gente que te segue, não é amigo. E na hora de você vender, gente, não vai por isso. Mas eu tenho 2.000 lá, eu vou conseguir vender pelo menos 1.000 livros. Não é assim, eu cheguei a pensar nisso, não funciona desse jeito, tá? Você vai conseguir vender 5, 6 livros através das mídias sociais. Lógico que fazendo a propaganda, esse povo, na mídia social, esse povo vai procurar nas livrarias, vai procurar lá na Amazon, vai procurar em vários lugares, mas você vender diretamente, ninguém compra. É difícil a pessoa falar, hoje eu acordei, eu vou comprar um livro do Sidney Piesco, diretamente do Sidney Piesco. Não tem isso, não acontece, tá, gente? Então eu vou vender nos barzinhos à noite. Por favor, não façam isso. A gente sai à noite para descansar, para espairecer, para conversar com os amigos. Aí chega o chato, que é você. Eu fiz o livro, eu quero te vender. Aí você ainda senta na mesa e fica falando, gente, eu tenho raiva disso. Eu não saí para comprar livro. O dia que eu quero comprar livro, ou eu entro na internet, ou eu vou até a editora. Até a livraria. Eu não vou no barzinho comprar livro. Eu vou num barzinho ou vou sair à noite para descansar a cabeça e não para ficar batendo papo com o escritor que está tentando me empurrar um livro. Tá? Você não vai conseguir vender, ainda as pessoas vão ficar com raiva, tá, de você. Então, esquece isso. Tá? Então, assim, faz os livros, só se você tiver muito, por exemplo, você é um palestrante. Aí sim, você é conhecido, você dá palestras. Os palestrantes vendem bem. Tá, os palestrantes vendem diretamente, eles dão uma palestra lá para, 200, 300 pessoas, vendem 100 livros. Aí faz 10 palestras, vende 1.000 livros, né? Então, palestrante conhecido, aí vale a pena mesmo fazer independente, porque ele manda ver. Agora, pode fazer pela editora também, dá para fazer diretamente pela editora. Mas muitos acabam fazendo independente, esses mais conhecidos, eles fazem independente, ou fazem um contrato muito bom com a editora. Mas aí já é outro papo. A gente está falando como escrever livros, estou ensinando como escrever, né? Então, assim, esquece independente, esquece que você não vai conseguir. É chato falar isso para vocês, eu me sinto até mal falando, olha, você não vai conseguir vender. Mas é a realidade, eu tenho que falar a realidade. Você não vai vender à noite, você não vai vender. Mas tem uma feirinha perto de casa que o pessoal vende. Aí você vai lá e pergunta para o cara quantos livros ele vendeu naquele dia.
não vendeu quase nada, ou vendeu um livro. Quantos livros? Aí ele tem lá 100 títulos, ele vendeu 3 livros naquele dia. O teu não deve estar no meio. Já pensou? Ou seja, ou se não vende um por dia, né? Porque a feirinha é todo domingo, ou seja, 52 livros por ano. Então, independente não vai, tem que estar nas livrarias, pode ser livraria virtual, pode ser livraria física, mas tem que estar lá e só vai chegar lá através da editora. Então, o ideal é publicar pela editora, sempre procurar uma editora. Fora a editora, você vai ter que ter uma sala muito grande na sua casa para guardar 1000 livros, que é um volume grande, tá? 1000, 2000 livros é um volume muito grande e eles vão ficar lá estragando. Você vai conseguir vender assim com muito esforço, muito sorte se você não for um palestrante conhecido, não for um youtuber que tem 2 milhões de seguidores. Se você não for nada disso, você com muito esforço vai vender 100 livros, tá, gente? Então esquece a parte de independente. É o conselho que eu dou para vocês. Cada um faz o que quer fazer, mas eu aconselho a esquecer essa parte. A gente vai para o próximo vídeo.